Amém. Vamos abrir a palavra. 1 Samuel, capítulo 30. Você que está caidinho aí, apruma o corpo, meu irmão, que é hoje. É hoje. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag e ferido a Ziclag e a queimaram com fogo. E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo. E as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava, ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançarás, e sem falta recuperará tudo. Assim, Davi foi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegou ao ribeiro de Besar, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, ele e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. E eles acharam um egípcio no campo, e o trouxeram até Davi, e lhe deram pão, e ele comeu, e o fizeram beber água. E eles lhe deram um pedaço de um bolo de figos e 2 cachos de uva passas, e quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão nem bebido água, havia 3 dias e 3 noites. E Davi disse a ele: a quem tu pertences e de onde és tu? E ele disse: eu sou um moço do Egito, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas e ao termo que pertence a Judá e ao sul de Calebe, e queimamos Ziclag com fogo. E Davi lhe disse: podes tu me fazer descer até essa companhia? E ele disse: jura-me por Deus que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te farei descer até esta companhia. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao longo de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando, por causa de todo o grande despojo que haviam retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte. E não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 moços, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado consigo, e Davi resgatou suas 2 esposas. E não houve nada que lhes faltasse, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles havia levado. Davi recuperou tudo. Depois eu recomendo que vocês leiam o restante, nós vamos falar do restante aqui. Amém?
Meus queridos irmãos, amados, hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos nós, com certeza, que é o assunto restituição. O que é restituição? Restituição é você pegar de volta o que lhe foi tirado. Você retomar aquilo que foi perdido. Eu não estou falando de cumprimento de promessa, eu estou falando de algo que já era seu, que sempre foi seu e que foi usurpado. Por quem? Quem é que nos usurpa? Quem é que o esporte preferido é roubar, matar e destruir? O adversário das nossas almas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra as forças do mal nas regiões celestiais. Então, o inimigo das nossas almas, o adversário da nossa vida, é aquele que nos tira o que a gente pretende que seja restituído. Nos tira só por causa dele? Não, nós já falamos aqui várias vezes, né, das legalidades, como é que as coisas acontecem, e esse não é o tema de hoje. O tema de hoje é restituição e como acontece a restituição, como é o processo de restituição, quais são os desafios do processo de restituição, o que eu tenho que observar, né? O que eu tenho que estar atento ou atenta para que as coisas se deem da melhor forma possível. Para que a gente possa captar, né? Nós temos um caso clássico aí de restituição, um dos poucos com essa descrição minuciosa de restituição na Bíblia. Você pode procurar, tem muitas histórias de cumprimento de promessa, mas histórias de restituição nem tanto assim. Né? Descrito. A gente sabe que Deus é um Deus que restitui, obviamente. Né? Não vou nem gastar meu latim com isso. Mas como ele restitui? Muitas vezes na vida da gente, a gente acredita que restituição acontece assim, ó, como se fosse uma varinha de condão, estalar de dedos e pá, restituiu. E as coisas não são bem assim. Né? Vamos ao contexto, então. Davi, quando Saul descobre que Davi vai ser o futuro rei de Israel, quando Saul é repreendido pelo profeta Samuel, pelo fato de não ter dado cumprimento a uma ordem de Deus, quando Saul se enche de arrogância, de soberba, né, quando ele se enche de inveja, porque ele tinha muita inveja de Davi, porque Davi era um grande herói, ele começa uma perseguição contra Davi. Começa a perseguir Davi. Mas nós sabemos que isso tudo era preparo de Deus para que Davi viesse a fazer o que ele fez depois, né? A história de vida dele. E, a uma certa altura dessa perseguição, não resta outra saída para Davi de que se tornar um mercenário. Ele se tornou um mercenário de guerra. O que é um mercenário de guerra? Um mercenário de guerra, ele não tem bandeira. Ele luta por dinheiro. Então, ele vai na guerra, o que tiver de despojo, ele pega para ele. Né? E nós devemos lembrar que Davi tinha aquela equipe, né, aquele exército que ele montou naquela caverna de Adulão, quando ele ficou lá, ele treinou aquelas pessoas. E, por ironia do destino, né, para não falar da jesucidência, Davi vai pedir abrigo para quem? Para o rei da Filistia. Né? Lembrando que os filisteus eram um inimigo clássico do povo hebreu. Ele vai encontrar abrigo no inimigo como um mercenário de guerra, ou seja, ele luta pela Filistia porque ganha dinheiro para sobreviver, né? Os seus, as suas famílias e a família daqueles homens ali. Muito bem. Davi, a Filistia, né, ela entra em guerra com Israel. Ela entra em batalha com Israel, uma das guerras. O exército de Israel liderado por quem? Saul. E o rei da Filistia fala, vamos nessa, né, Davi? Vem, vamos me ajudar. Só que os demais governadores da Filistia não concordavam com a presença de Davi no campo de batalha naquele enfrentamento específico, porque temiam que Davi cedesse e fosse para o lado de Israel. Não, imagina, ele matou Golias, ele é um grande herói de guerra dos hebreus, como é que ele vai lutar contra o próprio povo dele?
Mas ele sai, ele estava em Ziclag, era o lugar do domicílio daquelas pessoas, o domicílio de Davi, o domicílio daqueles homens. Ele sai de Ziclag, vai para o campo de batalha. A palavra vai dizer que demorava 3 dias para chegar, porque fala que demorou 3 dias para voltar. Então ele sai de Ziclag, vai ao campo de batalha, e chegando lá, o rei da Filistia fala assim: olha, você não vai poder lutar, porque os meus governadores não concordam com a presença dos hebreus do nosso lado, pode haver uma traição e tal. E aí, ele e aquele exército de mercenários voltam para Ziclag com as mãos abanando. Olha que desgaste. Já estava sendo perseguido. Olha o desespero, ter que matar hebreu do outro lado, porque ele ia matar no próprio sangue dele, ele sabia disso. Quando chega a 3 dias andando, ele volta mais 3 dias, com as mãos abanando, sem despojo. E quando chega em Ziclag, qual que é a cena? Imagina, fecha os olhos, eu já repreendo isso na sua vida em nome de Jesus, mas imagina, a sua casa incendiada, todas as pessoas que moram na sua casa foram levadas. Você não sabe por quem, nem em que condições essas pessoas estão, se elas estão vivas, se elas estão mortas, se elas estão machucadas, se elas não estão. E levam tudo que tinha de riqueza ali. Então ele está com um exército que andou 3 dias para ir, 3 dias para voltar. E quando chega nesse lugar, o lugar está destruído, sem as referências afetivas dele, sem nenhum bem material. E aí eu vou falar para você, 99,9% das pessoas que eu conheço ia virar para Deus e falar assim: o que é isso? Eu fui ungido, foi um profeta lá na minha casa, jogou óleo na minha cabeça, falou que eu ia ser rei. De repente, esse cara não sai da minha cola, quer me matar. Eu tento agradá-lo de todas as formas. Eu já tive 3 chances de matá-lo, não matei, em respeito à autoridade que o Senhor colocou sobre ele. Eu tenho honrado as suas autoridades. Eu tenho sido digno. Aí eu saio daqui com o meu exército, eu estou sobrevivendo da benevolência dos meus inimigos, que a Filistia era inimiga de Hebreu. Eu ando 3 dias, volto com a mão abanando e chega a estar nessa situação? Que promessa é essa que vai cumprir na minha vida? Que é isso? Além da expectativa de aguardar uma promessa, ele ainda tem uma perda. Ele ainda tem uma perda. E eu digo para vocês que essa perda tem muito a ver com o cumprimento da promessa na vida dele. Sabe por quê? Porque foi nessa batalha da Filistia com Israel que Saul se matou e logo de imediato ele assume o trono, ou seja, estava chegando muito perto da hora. Imagina se Davi resolve tirar satisfação com Deus nessa hora. O que ele fez? A palavra vai falar que eles choraram até não ter mais forças. E aí ele vira para o sacerdote e fala: me dá a estola sacerdotal. Pôs a estola sacerdotal e virou para Deus e falou assim: vou atrás desses homens ou não? Posso ir? Vou conseguir? Ele não se rebela, vai atrás de Deus. Dica número 1, né? Não se rebele, não se revolte. Pergunte para o Senhor: como eu farei? A resposta normalmente vai ser assim: isso não é problema seu. Eu acho que Deus deve dar boas risadas, porque tem coisa que Ele fala que vai fazer, tem restituição que você vai receber, que você fala assim: é impossível isso, não é impossível. Aí você começa e fala: mas como? Mas como? Deus deve falar: meu filho, você não tem nada com isso, essa é a minha parte.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Davi vai e pede lá e fala, e aí, vou? Aí Deus fala, vai. E ele vai. Não sem antes sofrer várias acusações. Ele é acusado pelas pessoas que estavam do lado dele. Estavam angustiados, estavam afetados emocionalmente. Ele acredita no que Deus está dizendo. E em volta dele, ele encontra um coro para falar o quê? Você está louco. Você é louco. Deu tudo errado. Eu vou jogar pedra em você. Você já me fez descer 3 dias para Ziclag, voltar 3 dias. Eu vou te apedrejar. No caminho da restituição, porque a restituição é um processo. Veja o processo. A perda, o desespero do choro, o ir buscar instrução com o pai, o enfrentar a resistência do entorno, dizendo que você é louco, que não tem jeito, que não vai acontecer, que é impossível. Às vezes até a revolta de outras pessoas próximas de você, que gostam de você, mas que não têm discernimento. Que vão ficar até com raiva de você tá imaginando que essa pessoa vive de ilusão. Eu conheço gente que a família começou a ficar no entorno e falar. Não, e me falar, fulano está ficando louco. Está ficando doido. Esse negócio de igreja não está fazendo bem para a pessoa, não. Me ajuda aí, Viviane. E aí, ele desce, vai ao encalço com 400, porque 200 não conseguiram acompanhar. Vai ter gente que não vai conseguir te acompanhar, que vai ficar pelo caminho, que vai se dar por esgotado. Sabe por quê, gente? Restituição é lindo. O testemunho de uma restituição é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas deixa eu falar com vocês. Restituição é só para os fortes. Os fracos não seguem, não. Você tem que ter estômago demais. Muito estômago. Muito estômago. Porque o inimigo, ele pinta e borda. Ele pinta e borda. Inclusive, para retirar de você a sua identidade de filho, de filha. Porque Davi podia, nesse pedaço aqui, ter falado assim, qual que é? Ungido o quê? Que unção lero que foi essa? Né? Como assim? Tudo bem, eu estou esperando, estou sendo perseguido, mas até perder? Até perder? Ele podia ter questionado se realmente Deus estava com ele. Quantas vezes a gente se questiona? Quantas vezes a incredulidade é o nosso maior desafio para termos a restituição, porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele visita o nosso coração, Ele sabe se a gente está duvidando. Por isso que nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pensamentos e intenções. Porque às vezes a gente não age como incrédulo, mas sente como um, se desespera como um. Nós somos humanos, mas ele chorou, mas o desespero dele acabou, passou, ele se recompôs, falou, opa. E aí eles vão, e 200 vão ficar, 400 vão seguir. E aí, sabe aquela pergunta que os davizinhos e as davizinhas de plantão fazem para Deus assim, mas como que o Senhor vai fazer? A resposta do como aqui, eis que aparece no caminho um escravo egípcio, escravo de Amalequita, ou seja, o cara não nada aos olhos da sociedade. Ele era egípcio, que também já tinha briga com o judeu por causa com o hebreu por causa de escravidão. Uma briga secular, tudo bem, mas é sempre uma rixa, né? O sujeito era escravo, o sujeito estava fraco, estava doente. E sabe o que Davi faz? Davi para, dá bolo, dá água, dá pão, e ainda pergunta se o cara pode ajudar ele.
Ele não chega chutando a cabeça do escravo da Amalequita, não. Ele podia, não podia? Ter amarrado o cara, sair, igual desses filmes de soldado romano arrastando escravo, acorrentado, fazendo o cara sofrer e apontar para onde que tinha ido, para onde que não tinha ido. Não, ele para. Imaginem vocês, esses 400 homens, vendo o comandante parar para tratar de um escravo de Amalequita. Eles devem ter pensado assim, nós, com as nossas mulheres, sabe-se Deus lá o que está acontecendo? Esses amalequitas, o escravo já fala que ele passou mal há 3 dias, ou seja, já tinha mais 3 dias para frente para caminhar, que ele já estava há 3 dias para frente, porque o cara estava parado ali há 3 dias, então eles já tinham corrido para frente mais 3 dias. E aí ele para e age com misericórdia, que é outra coisa que muitas vezes as pessoas que estão buscando restituição, que estão feridas porque perderam alguma coisa, porque a gente fica ferido quando a gente perde. Não tem esse que tem uma perda e que não esteja ferido. E sabe o que muitas vezes as pessoas feridas fazem? Elas agridem. Elas agridem. Não pode achar uma chance de pisar no pescoço de alguém. Ela está sempre amarga, sempre mal-humorada. E Davi para tratar de uma pessoa que para aquela época era análogo a um vaso de barro, a uma bacia de barro, ou a algo nesse sentido. Imagina os comentários. Você vai ter dó desse cara? Esse cara ajudou a pôr fogo na cidade. Esse cara é escravo de Amalequita, você vai ser bonzinho. E o que Davi faz? O Senhor permite mais uma prova. Porque no caminho da restituição você vai ter provas. Deus vai exigir provas de você. Não vai ser simplesmente assim, de graça. Cadê o seu mérito? Culto de libertação, até a lente da pastora dá problema, tá vendo? Aí, obrigada, Senhor. Voltou. Então, você vai ser questionado por Deus. Como é que está seu coração? Está cheio de amargura? Duro? Querendo destruir o que vê pela frente? Nada presta, está tudo ruim? O cara para e pergunta para um escravo se ele pode ajudar. Eu creio que quando ele viu esse escravo, ele deve ter pensado com todo discernimento. Deu um sorrisinho e falou assim, interno, é Deus. Olha aí minha chave, é meu passaporte para chegar lá. E eis que ele chega. E algo sobrenatural, mais uma vez, acontece. Por quê? Porque a palavra vai dizer que ele chega e os amalequitas estão tranquilos. O usurpador, normalmente, a vida dele, o que é usado pelo inimigo, se ele não busca um caminho de conversão, de correção e de conserto, ele vai estar livre, leve e fagueiro, como uma gazela saltitante no campo minado, achando que está por cima da carne seca. Deitando e rolando. Eles estavam dançando, comendo, bebendo, se refestelando. E o exército de Israel chega de Davi, né, não era de Israel oficialmente. E eles lutaram desde o crepúsculo, ou seja, desde 5, 6 horas da tarde, até o anoitecer do dia seguinte, 24 horas. Homens que andaram 3 horas, tiveram a decepção, 3 dias, tiveram a decepção, desceram mais 3 dias, encontraram o escravo e foram mais 3 dias no mínimo. Eles chegaram e lutam 24 horas. E sabe o que acontece? O que eles perdem é amplamente restituído. E a palavra vai dizer que além do que
eles recuperaram do que eles perderam, eles ainda tomaram outros despojos. Então, quando nós recebemos uma restituição de Deus, normalmente o Senhor nos dá mais do que nós perdemos. E isso está lá no livro de Jó também. Lá em Jó nós vamos ver que Jó é despojado, 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 despojado. E quando ele é restituído e muito mais. A bênção é muito maior. Agora, é um processo. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, né, é que é um processo. A restituição, normalmente ela chega quando você está muito desgastado. A restituição, ela não vai chegar quando você ainda está de boa, você ainda está aguentando correr, você está na maratona de 20, a maratona é de 40, você está no quilômetro 20. Ela não vai, raríssimas exceções. Se for uma graça muito grande, ou porque o Senhor sabe de todas as coisas, nós não vamos pôr tempo para Deus. Mas, via de regra, o Senhor está te treinando, Ele está te dando fôlego. Ele está fazendo você ter pulmão para correr. Processos em geral, seja o processo de restituição, o processo de libertação, parece muito com esporte. Muito. Com treinamento esportivo que te leva no limite. Né? Aí, de repente, você já está lá quase caindo, aí vem o treinador e fala, mais um pouco. Aí você ouve a voz do Senhor, né? O Espírito Santo falando, mais um pouco. E se refaz. O resultado não vem rápido. É um processo. E quando você está chegando no limite, sabe aquele limite que você fala assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não estou dando mais conta. Já está capengando. Essa é a hora da restituição. Então, você não pode desistir porque está piorando. E a tendência da gente é desistir porque piora. Só que para melhorar, piora um pouco antes. Né? Sempre vai exigir uma ação. A restituição, ela exige uma ação. Mas não é uma ação mecânica, física, uma atitude que você tem que ir falar. Às vezes vai ter isso. Mas vai exigir uma ofensiva espiritual. A oração, ela tem que ir para cima. Não é uma oração que você fica intercedendo, chorando, intercedendo. Não. É uma oração de batalha, é uma oração de guerra. Porque o inferno, ele tem que recuar. E ele só vai recuar se você for para cima dele. Se você ficar tremendo as pernas para tudo que o inferno faz, ele vai continuar fazendo. Então, você tem que ter uma atitude ativa do ponto de vista espiritual. Não é de resistir, é de atacar. Resistir, a gente tem que resistir o tempo inteiro. E a palavra vai falar isso. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas é importante que você agrida o inferno. Pega toda a sua indignação diante da situação e vai batalhar contra o seu verdadeiro inimigo, o seu real inimigo, que é o mal que está agindo através das pessoas. Que é o mal que está retendo no mundo espiritual lá, ó. E vem e mexe na ferida, roda o dedo, e você não procura as legalidades, você vai deixando rolar solto, não é isso mesmo, não eu sei que é isso que Deus quer, sem fazer uma crítica, sem se confrontar. Confronte-se para confrontar o mal. Primeiro você se confronta. Fala, como é que eu estou aqui, Deus? Como é que eu estou internamente? Está tudo certo? As janelas foram fechadas? Agora é ir para cima, porque a restituição ela vai vir. Vai haver angústia e choro. Vai haver angústia e choro. Por quê? Porque você precisa estar quebrantada. Só que você tem tempo para chorar e lugar certo para chorar. Não é que você tem que ser uma rocha inabalável, porque você é ser humano e você tem sentimentos. Mas tem limite. O prazo de choro tem limite. E tem lugar para você chorar, até porque você vai ter que reagir. Como é que você reage chorando? Como é que uma pessoa que chora o tempo inteiro, o dia inteiro, a noite inteira, a manhã inteira, como ela vai ter reação? Se permita o choro.
Mas o choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente tem que se alegrar e projetar nossa mente no Senhor e falar assim, peraí, aqui em volta está tudo falando o contrário. Mas a minha mente está em Deus. E aí você vai andar pelas águas, você vai fazer, né, igual Pedro. Enquanto ele ficou olhando para Jesus, ele andou. Na hora que ele olhou para o vento, ele afundou. E Jesus falou, homem de pouca fé. Restituição, você tem que se reerguer. Ninguém que fica chorando 20 anos vai ter restituição, não, porque não tem um pluviômetro, igual de chuva, lá para medir a quantidade de lágrimas que você está derramando. Você precisa se reerguer. Chore, mas vai ter prazo de validade. Muitos ficarão pelo caminho, muitas pessoas que caminhavam com você vão parar de caminhar com você, vão desistir de você, você vai ter fama de chato, de frustrado, de tudo quanto há. Faz parte. Você vai ter que usar de misericórdia e esquecer a vingança. Ele pensa em Davi com esse escravo aí, ó. Você vai ter que usar de misericórdia. E uma coisa que Deus tocou no meu coração ali, enquanto a gente estava louvando. Ele falou assim comigo, Liviane, quando esses homens voltaram com os despojos, com as mulheres, né? Então, imagina a farra, né? Conseguimos. Quando eles chegaram em Ziclag, a cidade estava prontinha? A cidade estava pronta? Como é que ela estava? Toda queimada. A restituição, muitas vezes, quando a gente recebe restituição, ela ainda vai exigir trabalho da nossa parte. Não vai vir pronto, não. Vai ter gente aí que vai ter restituição na vida em geral, que a pessoa, especialmente em casamento que eu estou falando, a pessoa, quando ela for, né, que ela aproximar, você vai receber um cenário de guerra na sua frente. Um cenário de guerra. Pessoa destruída, arrebentada, cheia de pecado, cheia de mágoa, cheia de trauma, cheia de tristeza, mas é uma verdadeira faxina. E você fica aí esperando a restituição, vai vir lindo, maravilhoso. Não vai. Eles chegaram em Ziclag, estava tudo deserto, tudo destruído. Eles tiveram que arregaçar as mangas, provavelmente, para reconstruir a cidade. A cidade tinha pegado fogo. Eles não tinham onde dormir. Vai ter que crer. Você vai ter que crer. Crer, porque era inacreditável a possibilidade de restituição, de sucesso nessa empreitada. Deus é galardoador, mas Ele exige generosidade. Vocês vão ler em casa e vão ver que na hora de distribuir o despojo, a Bíblia vai falar assim, que aqueles homens que eram maus, que estavam na presença de Davi, porque obviamente, né, não é possível que tinha só 400 anjos, né, seres humanos ali. Eles falaram assim, não, despojo nós não vamos dividir com quem estava cansado e ficou pelo caminho, não. E Davi veio e falou assim, não, todo mundo vai receber, até os que ficaram pelo caminho. Ele não ficou de rancorzinho. Ah, mas você ficou pelo caminho, você não acreditou, você não conseguiu caminhar comigo, você desistiu de mim. Desistiu de mim. Você não vai participar da minha felicidade, não. Não, vai sim. Vai sim. Porque Deus é galardoador, Ele exige a generosidade da nossa parte. Davi distribui despojo para quem foi e para quem não foi. E isso vira lei em Israel. A Bíblia vai falar que isso é lei perpétua. Ele editou um decreto lá, né? Devia ser na época um decreto. No processo de restituição, toda maldição vira bênção. Sabe o que a palavra vai falar? Que Davi, inteligentemente, separou presentes e mandou aos anciãos de Israel, das tribos. Olha que homem sábio. O que isso significa? Olha a situação. Perseguido pelo rei de Israel, Saul.
Os anciãos era como se fosse assim, o Supremo Tribunal Federal, né? Era um órgão que tinha poder político, era um conselho de anciãos que tinha poder. O que ele faz? Ele manda presentear. Ele faz uma bandeirinha branca assim, ó. Como se diz, né? Tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Se algum dia eu for rei, saiba que somos amigos. E isso vai fazer toda a diferença. Porque imagina se o clima de animosidade contaminasse esses governantes. Então, o Senhor, com o despojo a mais, ainda permite que ele pavimente o caminho político para o momento em que ele fosse rei. Como se diz, né? Em boa gíria, amaciou a carne, né, dos anciãos. E isso foi possível porque o Senhor viabilizou, ele proveu Davi de uma forma milagrosa. Então a maldição vira bênção. Tudo que deu errado, no meio da confusão, no meio do destroço, no meio daquilo, no final o Senhor vai fazendo ali um mover, que até o que era maldição abençoa. Porque ele faz é assim. Essa perda terrível vem para Davi no momento em que ele está extremamente fragilizado. Extremamente fragilizado. E que humanamente ele teria todos os motivos para resistir e dizer, chega, deu para mim. E ele persevera, busca a Deus e o milagre acontece na vida dele. E uma coisa que é fundamental a gente pensar. Isso acontece justamente quando estava muito perto de concretizar o que foi profetizado lá atrás pelo profeta Samuel, quando ungiu Davi. Quanto mais perto nós estamos do cumprimento da promessa, maior será a prova. Maior será a exaustão. Maior será a provocação do inimigo para você sair da linha. Para você só pensar em você. Imagina Davi aqui. Eu vou pensar em mim. Esquecer esse negócio de Deus, de profeta. Vou pensar em mim. Pô, eu estou cansado. Ninguém merece isso, não. Eu já estou esgotada, eu estou um farrapo. Esse homem devia estar um farrapo humano. E ele continua. E logo ali vem a bênção. E sabe o que é mais interessante? Davi foi capaz de fazer com os amalequitas, que são inimigos históricos de Israel na Bíblia, ele é capaz de fazer o que Saul não fez. Olha que interessante. Deus dá uma ordem para Saul e fala, destrua os amalequitas. Saul desobedece, traz o rei, pega o gado, faz a gracinha toda. E é o ápice do momento quando Deus tira a unção de Saul. Por causa deste episódio envolvendo quem? Os amalequitas. E Davi vai lá e cumpre uma ordem que foi dada a Saul. Por quê? Porque os planos de Deus, eles não se frustram. E ele usa quem ele quer. Se ele tem um plano, não se trata de mim, não se trata de você, se trata dele. E ele vai lá e capacita, manda uma prova, o sujeito é obediente, o sujeito é subordinado, ele é submisso, vive na dependência, não pensa nele, é misericordioso, é generoso, vai lá e derrota aquele povo que Saul deveria ter agido daquela maneira correta, que não agiu com a maneira correta. Então, restituição não é brincadeira. Não adianta vir ficar Beleza, pode vir, é legal, louvo. Mas a gente tem que estar atento aos sinais. Há sinais muito perceptíveis. A gente tem que observar. As coisas não vêm para a nossa vida. Não vêm por vir. As coisas não acontecem por acontecer. Foi coincidência. Foi do nada. Não tem nada do nada.
Não tem nada que é coincidência. Essa palavra mesmo eu falei para o apóstolo, compartilhei isso com ele. Falei, esta palavra, no domingo, normalmente, é um dia que eu gosto de ficar por conta, assim, do nada, entre aspas, né? Porque é um dia mais calmo para mim, é um dia que eu vou ter uma dedicação, assim, mais atenta com as coisas do Senhor, né? Eu faço muito pouca coisa domingo, muito pouca mesmo, mas minha casa, a mim mesma, né? E domingo eu orei e falei para o Senhor assim, Pai, me manda uma palavra, o que é, né? Aquela coisa toda. E Ele me deu uma palavra de restituição. Falei, é interessante, será que o Senhor está querendo falar de restituição? Aquilo mexeu com o meu coração e tal. Quando foi na segunda, no nosso culto, lá em Sete Lagoas, as meninas, elas escolhem o louvor e a gente não combina. E direto, assim, combina a palavra com o louvor, assim, sem a gente falar nada, dá uma palavra. Eu cheguei e começou, restituição. Eu falei, trem tá bom, então, hein, Senhor? Beleza, ministrei, papapá. Quando foi na quinta, eu chego para ministrar o culto na APAC. Os recuperandos ensaiam o louvor que eles querem, da mesma forma. Estou eu lá e eles começam, restitui. Até mandei para o Guilherme, né, Guilherme? Até mandei para ele. Restitui de novo. Essa palavra foi escolhida para ser ministrada aqui. Hoje já não está sendo ministrada à toa da minha cabeça, não. E a resistência dessa semana foi uma coisa sobrenatural, está repreendida na autoridade do nome de Jesus. Resistência para chegar aqui, batida no Antônio Carlos, dos outros, aquela confusão, né? Acho que eu nunca cheguei tão em cima da hora para um culto aqui, desde o dia que a gente começou. Unção diferente, Espírito Santo mandando fogo. Tem algo aqui a ser dito. Eu não sei quem é que vai ver online, se é com você que a gente está falando, né? Porque humanamente a gente conhece algumas pessoas, sabe que tem uns que têm mais aderência com o momento de vida agora dessa palavra. Mas eu tenho certeza que essa palavra vai chegar em quem tem que chegar. E principalmente em mim, né? Porque quem ministra, ministra a si mesmo, não é isso? Então, gente, a gente tem que ficar vigilante, muito vigilante, para a gente agir nas condições certas, para que nós não percamos a nossa restituição. E não façamos como aquele povo que ficou rodando no deserto. E aí, para a gente fechar a semana, um dos maiores obstáculos à restituição acontecer na sua vida se chama murmuração. O que é murmurar? Fala baixo, fala baixinho, sorrateiro. Reclamar. Murmurar é reclamar. Reclamar. E na maior parte das vezes a murmuração é dirigida a quem? A Deus. Que isso não é justo, eu não mereço. Meu filho, você não merece nada. Eu e você não merecemos nada. E aí eu murmuro, reclamo de Deus, reclamo. Uma coisa é você desabafar com Deus. Você chegar para Deus, aos pés do Senhor, como lá em Mateus, fechar a porta, ajoelhar, aí você pode se derramar à vontade. Outra coisa é, eu encontro com a apóstola e falo, nossa, apóstola, eu estou sofrendo demais. Aí eu encontro com a colega de serviço, uma manicure, É lógico que você precisa de pessoas. A gente, não estou falando que a gente tem que ser sozinho, a gente e Deus, não. Para isso tem pastor. Né? Para isso tem pastor. Tem pessoas de referência que você tem na sua vida. Agora, põe uma faixa em cima da cabeça, com um neon piscando assim, estou sofrendo. Parou? Para de reclamar. Fecha sua boca. Hoje o mestre Adriano mandou uma frase lá no grupo que eu amei. Ele falando, né, que a murmura, como é que é? O seu deserto é do tamanho da sua boca. Foi essa a frase. Eu falei, simples e objetiva.
O seu deserto é do tamanho da sua boca. Fale com as pessoas de referência, porque a gente não tem que passar por tudo sozinho, a gente não tem que ter essa arrogância, a gente não tem que achar que a gente tem que dar conta, que a gente tem peito de aço, a gente não é de isopor, a gente é de carne, a gente tem que parar de olhar para o lado e seguir, e a restituição ela vai vir. Ela vai vir, e normalmente ainda vem com dupla honra ainda, para todo mundo ver. Porque ele serve um banquete na frente dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. E o meu cálice transborda. E é isso que a gente quer. Vida plena, vida abundante, banquete, cálice transbordando, plenitude. Mas isso tem preço. Isso não é fazer as coisas sem ter discernimento, metendo os pés pelas mãos, egoisticamente, se colocando acima de todo mundo, só pensando que você está sofrendo, que você está sofrendo, que você está sofrendo. Gente, resposta básica. Como é que você está, fulano? Resposta. Estou na graça. Tem mentira nisso? Você está como? Você está na graça. Como é que você está? Eu estou na graça. Estou na graça. Isso não é mentira. Porque a gente só passa por esse processo pela graça de Deus, que nos deixa de pé. Mas nós temos que estar preparados para ser restituídos. Deus não vai dar a Ferrari para quem não consegue tirar o fusquinha do lugar. Não vai te entregar. Porque você não vai dar conta, você vai jogar fora. E às vezes o momento não é favorável, porque ele está lá na frente. Às vezes as peças envolvidas têm que passar por processos mais intensos, mais profundos. Entenderam? É fácil? Não é não. Mas vale a pena? A cada segundo vale a pena. Não. A outra escolha é viver de misericórdia. Porque Deus é misericordioso. A outra escolha é a misericórdia. E aí não adianta você olhar para a grama do vizinho e falar que a grama dele é mais verdinha que a sua. Porque foi uma escolha que você fez. Né? Quem disse que ia ser fácil? Quem disse? Por isso que o apóstolo Paulo falou o quê? Que a morte para ele era lucro. Porque quando a gente entende o que é estar vivo na carne, e que é uma batalha, e que a vida plena não vai vir de mão beijada, sem batalha, sem luta, sem estar de pé. Esquece. E se você não estiver passando por essas coisas que eu falei aqui, ó, você tá fora do eixo, tá? Desculpa, mas sua vida cristã é bastante questionável. Se você acha que isso que eu estou dizendo aqui não faz parte da sua vida, entendeu? Pelo menos em uma área. Pelo menos em uma. Normalmente vem uma avalanche de vez em quando. Pelo menos em uma. Ou duas. Você não está tendo vida cristã. O inimigo já te entregou. Aliás, o inimigo te entregou, não. Ele já sabe que você é dele. E está valendo. Então esse aqui nem precisa de mim, porque ele sozinho já se vira, já se basta. Se você não passa por isso, sua vida cristã é questionável. Comece a pensar se você realmente está salvo. Porque batismo e passar na piscina nunca salvou ninguém por si só. E mesmo aqueles que, quando passaram, estavam convertidos, podem ter seus nomes riscados. E nós estamos falando da eternidade. Nós não estamos falando de uma até expectativa de vida 80 anos. Não. Estamos falando de eternidade em eternidade. Amém? Vamos orar então? Agora é agora, hein? Agora é agora. Oh, Pai Santo e querido, Senhor, vem com teu Espírito Santo, na barashina varana, barana varashina nananá, Pai. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa me cobrir com uma gota do sangue do teu Filho amado,
Que o Senhor possa colocar um escudo em torno daqueles que vão batalhar agora em oração, Senhor. Que nós sejamos blindados pelo Teu sangue, porque só o Teu sangue tem poder. O Seu sangue tem poder, Jesus. O Seu sangue faz o inferno recuar. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, o Senhor preparou essa palavra a semana inteira, Senhor. O Senhor guardou, o Senhor preparou isso para os Teus filhos, Senhor. E sem dúvida, existe um propósito para isso aqui agora, está acontecendo. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento no mundo espiritual diante do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor limpe as minhas vestes, que eu tenha vestes alvas como a neve. Que eu possa levantar a minha voz com a dignidade que se espera de uma filha de Deus, Pai. E eu começo declarando, Senhor, que os filhos de Deus são herdeiros da promessa de Jesus, são herdeiros da graça. E é nesta graça, nessa herança de salvação, é que eu me coloco diante do inferno, já avisando, já dizendo: demônio, inferno, você já perdeu. Inclina seu ouvido e ouve. Você já perdeu, o que te espera é lago de fogo e enxofre, na autoridade do nome de Jesus. Nós somos filhos e filhas, somos herdeiros da Tua promessa, Pai. E em nome de Jesus eu apresento a vida de todos aqueles que oram aqui, Senhor. De todos aqueles que aguardam restituição, Pai. Eu me coloco como uma filha do Senhor que também aguarda. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, dar ordem aos Seus anjos, anjos guerreiros que quebram correntes, arrancam do cárcere, Senhor, em nome de Jesus. Eu libero agora, com a autoridade do nome de Jesus, toda a bênção, toda a restituição que está retida na mão do inimigo. Solta, inferno, em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que o que é nosso. E nós tomamos posse no mundo espiritual de tudo aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Eu tomo posse na autoridade do nome de Jesus daquilo que é meu e que me foi roubado. Toma posse, meu irmão. Levanta a sua voz. Porque demônio não pode com o Filho de Deus. Demônio não pode com o Filho de Deus. Na autoridade do nome de Jesus. O inferno recua. E vem restituição. Vem aquilo que é do Senhor. Vem que nós te recebemos. Nós te recebemos, Pai. Para aquele que está preparado, que restitua. E para aquele que não está, que o Senhor, Pai, possa libertar, possa livrar, possa capacitar, possa fortalecer, para que essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, que vai me ouvir, que ela possa receber, Pai, aquilo que é dela. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa tratar espiritualmente, Senhor. Tenha experiência com esse Deus maravilhoso. Senhor, dá uma experiência para essas pessoas com o Senhor, para que elas possam sentir o fogo queimando no peito, o fogo do Teu Espírito Santo que queima, de um Deus que não cala, de um Deus que não dorme, de um Deus que não dorme, de um Deus que não perde de vista o Seu Filho. Obrigada, Senhor, por o Senhor estar sempre conosco nessa caminhada, o Senhor não nos abandonar, não nos deixar lançados à própria sorte, o Senhor nos ampara. O Senhor é Deus de providência, nos dê sensibilidade, nos dê discernimento, sabedoria, fortaleza, ousadia. Pai, levanta aquele que está fraco, aquele que não está aguentando nem orar, Pai. Levanta, Senhor, em nome de Jesus. Levanta aquele que está fraco, que não consegue parar de chorar, Pai. Em nome de Jesus. Fortalece esse coração, Senhor, em nome de Jesus. Deixa essas pessoas de pé, Pai, para que possam batalhar na autoridade do sangue de Jesus Cristo. Oh, Senhor, nós repreendemos toda
todo espírito de murmuração. Eu repreendo toda murmuração da nossa vida, do nosso meio. Eu repreendo toda incredulidade. Pai, nós queremos andar sobre as águas. Nós queremos andar sobre as águas. Oh, barashina, barananana. Oh, Deus. Oh, Senhor, como o Senhor é bom, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o meu fim. Não é o que Deus planejou. Me leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera a minha alma. Esse tu. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o meu fim. Não é o que Deus planejou. Levante do chão, regamou. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e te der a minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Não te indignes por causa dos que fazem mal. Não tem inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Amém, 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 amém. Os planos que roubado foi não poderá se comparar, mas tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clama. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe meu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Para-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Restituído,
Nossa, como Deus é bom, né? Eu queria te convidar para o nosso congresso de louvor amanhã, a partir das 19 horas. Louvorzão aqui, vai rolar solto. Queria te convidar também para o culto de domingo, às 19 horas, Avenida Portugal 67, online também, né? O pessoal já está vacinado aí, já está podendo vir, né, gente? Chega, né? Já deu de desculpinha, tá? Papai tá vendo. E eu me despeço. Tá rolando mais essa desculpa não, tá? E eu me despeço de você. Boa noite. Shalom, shalom, que a paz de Jesus, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco.